Mas, É. assim, eu fiquei mais, eu não sei, eu fiquei chocada, indignada. Eu não gosto de ficar indignada, porque acho que indignação é um consumidor de energia muito grande. Mas eu fiquei em choque, eu fiquei boba, eu fiquei sem ação. E como eu já tinha, da outra vez que deu aquele rolo, queria sair, acabei não saindo, foi a deixa, entendeu? Bom, vamos lá. Vou começar lendo uma página aqui do Fonte Viva, que saiu ontem no meu continuar, tá? É a lição 141 do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Franciscano Xavier. Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Cada dia tem a sua lição, cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia, e atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Graças a Deus. Amigos, mais uma noite de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma noite de estudos nesta pátria, que é a pátria do Evangelho. Nós somos uma nesguinha em todo esse espaço. Mas nessa nesguinha tem uma luz. Tem uma luz da nossa união, dos nossos pensamentos, das nossas intenções, das nossas palavras, dos amigos que vêm até nós do plano espiritual para estar conosco. Essa nesguinha pode muito. Essa nesguinha alcança o outro lado do planeta. Essa nesguinha se propaga pelo espaço. E Ismael, que é o protetor da nossa pátria, não há de nos abandonar. Tudo está onde deveria estar. Nós sabemos que o acaso não existe. Temos confiança. Temos que ter confiança. O máximo que pode acontecer é não dar certo. Mas até o erro tem um propósito. É errando que se aprende. É dando oportunidades aos que erraram de recomeçar que nós estamos exercendo a fraternidade e a caridade. Se fechamos a porta e isolamos, nós não estamos permitindo que se cumpra a vontade do Pai. Os dois lados merecem ser ouvidos, mas as discórdias não merecem ser deflagradas. Como dizia um grande amigo nosso, que já está na pátria espiritual, o mal não merece comentário. E essa desarmonia e esse desequilíbrio que toma conta da nossa nação neste momento
tem que acabar. Vamos unir as nossas mentes, os nossos corações em torno do Evangelho, em torno das mensagens de Jesus. E o nosso apelo vai ser ouvido em todos os cantos. Porque essa nesguinha que somos nós, na pátria do Evangelho, pode muito, muito mais do que nós podemos imaginar. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, graças a Deus. Paz para todos. Graças a Deus. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, prima. Boa noite, Hoje Lourdinha. nós Seu estamos Roberto está na estudando. aflição. Boa noite, família. Boa O noite, Roberto Lourdinha. Vou começar a Acho que chamar ele ele tá- aqui acho para que- ver se ajuda. Acho que a culpada é a Lourdinha. Oh! Olha, não confio. Gente, o Nós Futicário estamos- lixo aqui embaixo está um fedor aqui. Vocês não fazem ideia. Eles gostam de você, Elisa. Eles gostam. Nossa Senhora. Os catadores de lixo arrebentam os sacos todos. Nossa, mas que fedor que está aqui. Eu agora não vou tirar isso tudo daqui. Não. Bom, vamos lá. Hoje nós estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 5, Parábola do Mal Rico, Elisa? Eu olhei de repente, vi um 8, você acredita? Aí Pois tem é, mas é a 5. Parábola do Mal Rico, não é? Parábola dos talentos. É o item 6. Não, Parábola do é o Mal mal Rico que eu não li, rico. não. Não leu, não. Vamos lá? Não lembro, não. Tá Eu aqui só com a só setinha. comentei, Lourdinha. Falei, É, semana que vem vamos ler a mas Parábola aí a Fran falou assim, nós vamos voltar, porque tem muita coisa para explorar aqui. Então vamos voltar, tá certo. A gente está sempre voltando. Nós vamos voltar. A gente está sempre voltando. Opa, Toda hora quer voltar na pergunta 1 do Livro dos Espíritos, pô. é isso aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos ler. Todo mundo Hoje, já posto. o estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje nós vamos ler a parábola do mal rico, que é o item 5. Eu estou tentando chamar o seu Roberto, mas está difícil, tá? Pronto. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia, porém, um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais existe, para sempre, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde está para aqui. Onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão,
que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Então respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscitem. Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Existem algumas parábolas que só estão no Evangelho de Lucas. Essa é uma delas, né? O filho pródigo, o mordomo infiel, né? Tem várias, só está no Evangelho de Lucas. Daí são muito interessantes, né? Justamente porque não estão nos outros. Vamos lá, vamos ver o que é que a gente pode ver aqui nessa parábola, o que é que a gente pode ver. Já começa interessante logo no primeiro ponto. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Realmente era muito rico. E naquela época, para se ter a púrpura e o linho, era muito, muito caro, muito difícil, né? Mas o que fala aqui mais interessante é que se tratava magnificamente todos os dias. Todos os dias. Então, vamos lá. O judeu, olha só, o entre linhas. O judeu tem um dia da semana que é totalmente dedicado a Deus. Alguém se lembra qual é esse dia? Sábado. O sábado. Não é isso? Ou seja, o homem, o judeu realmente que acreditava em Deus, tinha fé em Deus, né, seguia esta lei. O rico, conforme fala aqui, todos os dias. Então, o primeiro furo do rico é esse. Né? Ele se preocupava mais com ele, com as aparências, né? Era autossuficiente. Aquele eu acredito em Deus, creio em Deus, era da boca para fora. Tá? Então, esse negócio, infelizmente, qualquer um de nós está, né, pode cair nisso aí. De repente, a Elisa ganha, né, um dinheirinho na Mega Sena, e cadê a Elisa? No estudo, nunca mais. Hoje eu estou sem tempo. Eu estou em Madrid hoje, não dá, né? Então, a prova da riqueza é difícil por isso, porque realmente nós mudamos. É muito difícil ser, no caso desse aqui, que era muito rico, ser muito rico, é muito difícil ser muito rico e continuar sendo a mesma pessoa que quando era pobre. Realmente, ver quem nasce muito rico também é criado de uma forma um pouco diferente da nossa. Por isso que eu me admiro muito aquela mulher que tem aí na Rua Mãe do Estado do Evangelho do Espiritismo, né, que era rica, né, a Condessa Paula, se não me engano, Condessa Paula. Também, tá? Era rica e que vivia realmente como uma pessoa, né, dentro da lei de Deus. Ela tirava o dia dela para, né, entre aspas, era o sábado dela, né, qualquer dia que fosse, para fazer a caridade. Né? Agora havia também um pobre chamado Lázaro. Quer dizer, o rico não tem nome. Frânio, o judeu, ele não faz a caridade no sábado, não. Ele só não trabalha. Então, você não está entendendo. Esse rico nem respeitava o dia de sábado. E o judeu não faz a caridade no sábado. No sábado ele não faz nada, porque o dia é de Deus. Não, você falou é o dia do descanso. Hein? Você falou que essa mulher... Não, a Condessa Paula, ela tirava o dia dela. Que eu falei, pode ser um sábado, um dia. Aí eu botei entre aspas, o sábado, quer dizer, dela. Podia ser a quinta, a quarta, a segunda, tá entendendo? Não tinha o dia dela, mas eu botei como fosse o sábado, que era o dia que ela dedicava, né, a Deus, a caridade. Entendi. Então, o judeu, ao sábado, ele não faz nada. Por quê? É um dia dedicado, nem cozinhar, ele cozinha, tá? A comida fica pronta da sexta-feira, tá?
Só que o horário que eles fazem esse negócio do sábado é diferente do nosso. Começa às 18 horas de sexta e acaba às 18 horas do sábado. Então, nesse meio tempo aí, eles evitam muita coisa mesmo, fazer muita coisa, porque eles têm que estar totalmente, entendeu? Conforme fala, né? O Deus construiu o dia em 6 dias, no 7º descansou. Então, eles têm que estar à disposição, né, desse descanso também e não trabalhar, não, né, assim, dedicar totalmente, até os escravos, os servos, tudo também não trabalha dentro da casa de um judeu. Tá? Eles são realmente liberados disso tudo. Só depois das 18 horas. É dedicação mesmo. O Shabá, que eles falam, né? Senhor Roberto, boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Muito Segura bem, o Rico aí, não para não tem cair. nome. Não, me segura vocês. Me seguram vocês. Eu já não me seguro mais. Eu já não consigo me segurar mais. Tá bom. Me seguram em vocês. Bom, aí o rico não tem nome. Agora, um pobre chamado Lázaro. Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. Não é porque Deus ajuda a Lázaro, não ajuda o rico, e o Lázaro sofre tanto, né? Como vai ter a história aqui. É interessante isso, né? Mas lá na frente, Abraão, né, nesse simbolismo aí, vai falar alguma coisa a respeito disso. Deitou, adotou a porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caiu na mesa, mas não dava nem essas migalhas, né? Esse rico não dava nem as migalhas. Mas os cães vinham lhe lamber as chagas. O que é que significa bem nisso aí? Os animais gostavam dele. Para o pessoal protetor de animal, né? É muito legal isso aí. A gente lembra logo de quem? De São Francisco, João Evangelista, né? Que os animais adoravam eles. Ou seja, Lázaro realmente estava numa provação, mas ele já era um espírito de um certo grau evolutivo. Ele já emanava boas coisas. Então Deus o ajudava não é porque ele era o escolhido, o eleito, não. Deus o ajudava porque ele se colocava nessa posição. Resignado, né? Obediente, tranquilo. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Então, ele exalava tão boas vibrações, né? Que até os animais tinham por ele amor. E o lhe lamber as chagas. Nós sabemos da questão que os animais, na saliva, tem um certo elemento que ajuda essa cicatrização. Bom, morreu. O pobre foi levado para o seio de Abraão, pelos anjos para o seio de Abraão. Nesse simbolismo aí, de seio de Abraão, significa o seguinte: que chegou ao paraíso, onde Abraão deve estar, tá? Dentro do simbolismo dele. Ele está no seio dele, ele está sentado. Naquela história do banquete, né, que Jesus fala, quando você chegar a um banquete, sente-se lá distante, né? Não sente nunca na primeira cadeira, sente na última, para que aconteça que o dono do local te chame para próximo dele. Aí sim, realmente é um lugar de destaque, o seio de Abraão nessa história aqui, né? Já o rico morreu e foi lá para o mármore. Né? Essa história do mármore é fogo, né? Quando se achava nos tormentos, né? Nós sabemos que o inferno não é bem assim, é um estado de consciência, ou seja, quando a consciência começou a lhe cobrar, começou um sofrimento mais forte, né? E ele olhou, nossa senhora, quem ele viu? Né? O pobre junto a Abraão. Mas ele, dentro olha só que coisa também muito interessante. Quando a gente desencarna, a gente não vira anjo na mesma hora. Nós sabemos disso. Aliás, o processo para virar anjo começa aqui, né? As nossas mudanças têm que começar aqui. Lá nós vamos ver onde nós erramos, fazer um levantamento para nos preparar para a próxima reencarnação e evitar errar de novo nas mesmas coisas. Nem sempre isso acontece. Esse que é o grande problema nosso, né? É aquela famosa, né, espiral. Sempre passando pela mesma coisa para que um dia a gente não erre mais naquilo. Mas já tem outras coisas na espiral que nós ainda estamos, né, devendo, digamos assim, né?
Então, o rico, em vez de se dizer na humildade, quem é mais fácil do rico ter contato? É Lázaro ou Abraão? Se Lázaro ficou, né, deitado à sua porta por muitos anos, e Abraão seria, no caso, um anjo representante de Deus, né, que é o pai, é o primeiro patriarca judeu, né, digamos assim, né, onde começa toda a história, lá do Antigo Testamento. Que seria mais fácil o rico pedir alguma coisa? A quem qualquer um de nós pediria? Acho que é mais fácil com aquele que nós conhecemos, né? Principalmente com o acesso a Abraão, nós sabemos que o acesso a espíritos superiores. Veja bem, essa parábola é bem espírita, tá? Nós sabemos que o acesso. Eu posso pedir o doutor Bezerra. Mas não significa que é o doutor Bezerra que vai vir aqui. Ele tem 1 milhão de ocupações. O que é que ele vai fazer? Enviar um espírito que até tenha vibrações mais compatíveis com a minha, de acordo com o problema, para me ajudar. Minha necessidade é me ajudar. Só quando o negócio pega muito é que realmente parte para outros, né? E quando nós desencarnamos, nós não mudamos muito. Ou seja, o rico deve ter pensado assim: se eu posso pedir direto a Deus, para que eu vou pedir intermediário? Né? O orgulho continuava. Ele não teve a humildade, porque Lázaro era um mendigo na sua porta, ele negava até a comida, deixava para lá, os cachorros que praticamente cuidavam do Lázaro, não é isso? E, quer dizer, são coisas que todos nós, tá? A parábola é bem, como falo, está sempre atual, né? Todos nós podemos passar por isso, né? Aí e mande Lázaro, manda-me Lázaro. De novo, a gente vê que, para ele, Lázaro continuava o garoto de recado. Né? Nada de humildade em relação a Lázaro. Agora vai falar sobre essa questão lá de que nós falamos lá atrás, né? O que Abraão vai falar? Meu filho, lembra-se que recebeste em vida teus bens. Ou seja, as alegrias que ele teve vivido, os bens materiais, que a ele satisfazia, Lázaro não teve nada. Né? Lázaro não teve nada. Por isso ele está agora na consolação e você nos tormentos. Então, vamos prestar atenção aqui numa palavra bem certinha. Isso espiritismo, nós falamos muito isso aqui na doutrina espírita. Na consolação. Significa o quê? Nós nos consolamos, na doutrina espírita nos ensina, que é através de quê? Do esclarecimento. Não está falando que Lázaro lá estava curado, estava bom, não. Ele, durante a vida dele toda, compreendeu o que estava acontecendo com ele, foi resignado. Então, ele, na consolação, ou seja, ele se autocura. Tá? Se autocura. E o rico, que em momento algum, que inclusive nem respeitava o famoso sábado dos judeus, estava onde? Nos tormentos. Alguém quer comentar alguma coisa? Que eu estou falando pra caramba. Está tudo bem? Ninguém fala nada. Tá ótimo. Né? Seu Roberto, Lourdinha, Consuelo. Não. Continua. Agora vamos esse parágrafo aqui, que é... essa parábola eu acho que é uma das mais espíritas que tem nos evangelhos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós. De sorte que querem passar para aqui, não pode, que querem passar para lá também, né? O que vem daí, vem para cá, vem para lá. Isso aí nós já comentamos várias vezes em estudos. O que é esse abismo? Vibracional, gente. Vibracional. É o nosso grande problema. É o problema do André Luiz no livro Nosso Lar. A mãe dele estava lá também, Nosso Lar. Mas ele chegava até a mãe? Ganhou um prêmio. Hã? E como é que ele chegou até a mãe? Não. Ele ganhou um prêmio depois de trabalhar. Né? Para animar o pobrezinho. Né?
Ele ganhou um prêmio e não conseguiu ir com aquela roupagem que ele estava. Você lembra da história? Que ele pega um barco, né? O perispírito pesado fica onde ele estaria dormindo e vai o quê? Em corpo mental para visitar a mãe. Tá? Não é assim. Nós sabemos disso. Então, esse abismo que existe é criado por nós mesmos. Nós nos melhoramos, chegamos a alguma condição, né? Nós, infelizmente, alguns do nosso grupo espiritual vai ficando para trás, assim como os outros se adiantam muito. Então, são criados esses abismos vibracionais, tá, de acordo com, né, a nossa obra, né, a nossa semeadura aqui encarnado. E tudo, olha só, de novo, estão vendo aqui que as coisas é feito durante a reencarnação. Pergunta 230 do Livro dos Espíritos. Lá é teoria. Cresce, que vai aprender muita coisa, vai se fortalecer, né, através do esclarecimento, mas aqui é a prática. A prova é aqui. Por isso que o planeta é de provas e expiações. Lá aprende. Aqui bota no... A gente está no fogo mesmo. Né? Temos que lutar para conseguir. Então, alguém quer falar algo, não? Alguém já está se preparando para ir para um lugarzinho maior, perto de Abraão, pelo menos? Tá? Eu fico preocupado quando vocês não falam nada. E agora, só para fechar, né? Diga-se o rico, então te suplico, pai meu, que mande o Lázaro, né? Que eu mande a casa do meu pai, onde tem os 5 irmãos. Detalhe, porque Jesus bota 5 irmãos. Ele tem 5 irmãos, com ele é quantos irmãos? 6. Qual o número da perfeição de acordo com, né, com a Cabalá e com o judaísmo? 6. É. Não, 7. 7. Tem 6. 5 mais 1. 6. O número da perfeição, que é o ciclo fechado. O ciclo fechado são 7. A Bíblia, tá? Ela começa mais ou menos há 4.000 anos. Não, 4.000 anos antes de Jesus. Vem Jesus, nós estamos que há 2.000 anos após Jesus, então temos 6.000. 6.000. E falta mais ou menos 1.000 anos para fechar o ciclo, regeneração. Tá? Então, nós temos esse número de 7. Se a gente for olhar aquelas nascimentos malucos que tem lá no Antigo Testamento, fulano viveu 700 anos, fechou o ciclo. Pai de Noé mesmo, não esqueci o nome dele, fecha um ciclo. Né? Esqueci o nome. E outros não, outros viveram até mais, que entraram em outro ciclo, mas conseguiram mesmo naquela suposta reencarnação, que nós não sabemos lá o certo que é aquilo, né? Ou se é só puro simbolismo. Então, essa questão do 7, dentro do judaísmo, é o ciclo fechado. É o número da perfeição. E cada vez que a gente consegue fechar um ciclo, dentro daquele ciclo, veja bem o que eu vou falar, nós chegamos à perfeição. É que nem a escola. Quando a gente, no nosso tempo, que tinha a 4ª série primária, era um ciclo. Aí nós passamos para o, né, ginásio, outro ciclo. Científico, outro ciclo. Faculdade, o último ciclo ou quase o último ciclo. Tá? Então, são ciclos. Né? A linguagem no mundo espiritual são ciclos. Tá? Então, o que é que Jesus fala aqui na parábola? Eu tenho 5 irmãos, comigo 6. Se ele tivesse ajudado Lázaro, ele estaria em outra situação. Por quê? A obrigação daquele que muito tem é dividir com aqueles que nada têm. Aí fecharia o ciclo, ele não estaria no tormento. É o que a parábola está falando aqui para a gente, tá? E o rico pede justamente a Abraão que mande Lázaro lá para, né, esclarecer os 5 irmãos. Mas Abraão fala, peraí, vocês têm Moisés e os profetas, que a gente sempre fala aqui. Está tudo no Antigo Testamento, tem os 10 mandamentos lá. E tem mais outros mandamentos soltos lá que Moisés colocou, né, 613 mandamentos, mas tem muitos mandamentos lá, além dos 10, que também são divinos. Né? Se segue aquilo, também não estava nesse miserê que está. É o que o Abraão está falando, né?
E fala, vocês não ouvem, não, mas se um morto for lá falar com ele, né, eles vão acreditar. Você não escuta nem o que está lendo, que adianta o morto ir lá falar? Não vão acreditar também no morto, nem que ressuscite na frente deles. Né? É o caso, muita gente não acredita na nossa doutrina, né? Não adianta, não está na hora. Não está na hora de acreditar. Não, nós temos a nossa hora certa de acreditar, né? Ou seja, amadurecimento. Nós temos assim as fases da consciência, né? O despertar, que vai para aqueles irmãos, mesmo que eles comecem a ler Moisés, os profetas, até chegar ao despertamento é uma caminhada longa. Quantos judeus na época de Jesus já estavam despertos? Não estou nem falando dos mártires, daqueles que já estavam ali, né? O Zaqueu, que foi da parábola anterior, o Simeão do livro lá há 2000 anos, né? E muitos outros judeus já estavam despertos, muitos, né? O Nicodemos, o Zé de Arimateia, Gamaliel, que está no livro, né, Paulo Estevão, já eram espíritos despertos, né? Então, o que ele está falando aqui não adianta que ressuscite. Eles ainda não estão nem acreditando naquilo, não estão nem, né, querendo aprender aquilo, digamos assim, não estão querendo se entregar aquilo. Tá? Então, é aquele negócio que Kardec fala para a gente, né? O espiritismo é fruto de uma convicção pessoal. Não adianta a gente pregar espiritismo aí na rua, que não vai dar certo. Vão nos chamar de fanático, de doido, do que vocês quiserem imaginar, né? Não adianta. Na hora certa, a pessoa vai entrar na casa espírita, vai ouvir uma palestra e falar, pô, peraí, é isso que eu estava procurando. E fica. Assim como a maioria que entrou, pelo menos enquanto eu estava no Maria Vaz, ou se curou na terapia, ou tomou passe e deu uma melhorada, ou seja lá o que for, 90% ou mais não ficou na casa. Ficou lá 3 meses, 4 meses, 2 meses e não estava desperto para isso, não estava preparado para isso. Deu para entender, gente? Pegaram legal? Elisa? Sim. Me socorre. Consuelo? Consuelo, me responda. Tá tranquilo? Eu estava curtindo a sua oratória. Tá tranquilo. Hein? Eu vou cobrar, já que está curtindo, eu vou cobrar. Pode cobrar. Eu não vou pagar ele. Ô, Jorge, não, boa noite. Me botar para ganhar na cena, você tá de brincadeira Boa comigo, né? Mas faço o camelo passando no buraco da agulha. Pois é. Aí Serra do Zaimoré, eu já expliquei como é o buraco da agulha lá na cerca, né? Cheia de arame farpado. Eu mesmo já me arranhei muito lá, que ia pegar passarinho e me arranhava naquela cerca. Bom, o Jorge... Primo, me tira... Oi? Me tira uma dúvida. O pai do Noé era Lameque? Lameque, isso, Lameque. Tá bom. Ele fechou o ciclo, né? Tá. Você vai ver que alguns fecham... Descendente de Caim, é isso? Isso, tudo gente boa. Mas Lameque aparece lá como neto de Caim, que era pior do que o Caim. Preste bem atenção nisso, no Antigo Testamento. E quando ele fala que eu não estou com o Antigo Testamento, mas lá ele fala lá atrás que Caim, tem um lance lá que Deus falou para Caim, que ele fala, repete o que, né? Só que ele é pior que Caim, que ele fala, né? Ele fala lá, eu não estou lembrando, sei que está com o Antigo Testamento, mas você vê que ele vai reencarnando, lá na frente ele aparece como o pai de Noé e já está evoluído. É interessante isso aí. Tá? Ele fecha esses ciclos. Ele fecha o ciclo. Veja bem, conforme eu falei, são ciclos e não é assim aquela perfeição absoluta que nem existe, tá? Nós crescemos em ciclos, todos nós, todos os espíritos. Os ciclos, sim, vão ser, né, ficando mais complexos. A gente vai ficando mais, né, leve, etc. Vão mudando de cor, vão perdendo corpos, etc, etc. Mas todo o crescimento, tudo no universo, tá, é determinado por ciclos. O tempo, principalmente aqui no nosso planeta, é nosso.
Mas como nós só entendemos através do tempo, que é a nossa referência, então os espíritos só têm que falar para a gente através do que a gente sabe. Lá na frente já é outra história. A gente vê que dentro do próprio planeta, quando a gente lê o capítulo 3 do Obeso da Vida Eterna, existe um espírito que já não tem mais forma, né? Ninguém sabe como é que é aquilo lá, não precisa mais reencarnar, só vem em missão. Quer dizer, é coisa que está dentro do nosso planeta e a gente não entende. Está dentro do nosso planeta e a gente não compreende. Aí não adianta eles trazer para a gente alguns detalhes, nós não vamos compreender ainda. Né? Pelo menos a gente já tem uma base. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer ver algum morto ressuscitado aí, gente? Fala. Vamos para a parábola dos talentos agora? Alguém? Bom, se ninguém quer falar nada, vamos embora. Essa é grande. Parábola dos talentos, item 6. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, cada um, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão. Além deles, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Vem em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, que colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirei-lhe, pois, o talento que está com ele e dei-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Essa parábola
ela está logo após o sermão profético, que é no capítulo 24 e acaba no 25, né? Então, vem falando aqui para nós que a gente sabe que esse Senhor aí é Deus, né? E olha só, eu botei agora, nesse exato momento, no Zap, um pedacinho do livro do Eliseu Rigonati, que ele é pequenininho, mas representa bem esse livro aqui, ó, tá? Do Eliseu Rigonati. Vou tirar até a foto e botar também no Zap. Dá para vocês lerem aí pelo Zap? Que eu botei agora. Peraí, estou abrindo. Não, tudo bem. Eu estou falando que se dá, beleza. Não dá, só ouvir que é um trecho pequenininho. Deixa eu ver aqui, está de cabeça para baixo. Pronto. É o quê? Eita ferro. Eu viro, ele fica de cabeça para baixo. Aí eu viro para o outro lado e ele fica de cabeça para baixo. Então é melhor você virar de cabeça para baixo, que aí você acompanha o movimento. Alguém mais conseguiu aí ver? Esse pedacinho, desse pedacinho aqui das parábolas. Das parábolas isso, esse pedacinho aí. Tá? Eu achei muito bem. Isso aqui bem pequeno e bem... Porque se a gente for falar de um por um, não tem como... Né? O que ele vai falar aqui resume tudo, é um resumo completo que a gente pode comentar aqui. E eu vou falar mais uma coisinha depois, só isso. Vamos lá. Das parábolas de Jesus, devemos extrair a essência, isto é, os ensinamentos morais que elas encerram. Nesta parábola... Elisa, que às vezes as parábolas parecem um negócio assim, sem cabeça, sem pé, né? Aí esse que recebeu um talento só e não soube multiplicá-lo, vai sofrer, né? Como ele fala aqui, tormento. Cadê? Eu me perdi aqui. Onde haverá plantas, que está no outro. É o servo inútil, lançar nas clebres exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Até parece que Deus é pune, é taxativo. Não é bem isso. Nós vamos ver aqui e depois a gente toca nesse assunto de novo. Vamos lá. Cara, eu não posso mexer com o celular que o negócio vira. Peraí. Bom, extrair ensinamentos morais que elas encerram. Nesta parábola dos 10 talentos, o homem que os distribui é Deus. E os servos são os espíritos que se encarnam na terra. Ao encarnar-se, segundo o progresso que já realizou, cada espírito traz uma tarefa a cumprir em benefício de seus semelhantes. A uns é adjudicada... Esse nome aí. Esse livro tem mais de 60 anos, Elisa, esse livro. Uma tarefa de repercussão ampla, a outros apenas do seio da família. Mas todos os espíritos trazem responsabilidades definidas. Os servos... só essa questão. Essa questão aí é aquilo que a gente aprende no processo, né, do projeto. Cada um a sua missão. Às vezes a gente pensa, né, que a missão não é, poxa, eu vou abrir um asilo, fundar um orfanato, vou ajudar a distribuir toda semana. Às vezes nossa missão não é essa. Às vezes a nossa missão é simplesmente em casa e a gente está falhando porque está... Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Está com foco em outra coisa. Isso. Então, nós temos que prestar atenção muito nisso. As nossas tarefas é de acordo com o nosso progresso. Nós vamos ver onde nós temos mais dificuldades. Ou alguém tem mais dificuldade conosco, que ali está a nossa tarefa. Ali que está a nossa missão. O resto, logicamente, se nós gostamos de fazer, devemos fazer. Não faça, não. Mas nós temos que, é isso aí, Elisa, estar focado. Onde realmente nos aborrece, nos entristece, né? Ou então, ao contrário, né? A gente é ali, peraí, é aqui que eu não posso abrir mão, tem que me focar nisso. O resto vai ser complemento para ajudar né, no caixa lá, né? Encher a mochilinha, né? Então,
cada um de nós tem a sua bagagem, e cada um de nós tem que prestar atenção no que está na bagagem para aumentá-la, e não se complicar, esvaziá-la, né? Então, isso aí, responsabilidades definidas. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Os servos que fizeram com que os talentos se multiplicassem representam os homens que sabem cumprir a vontade divina, bem empregando os dons que a misericórdia do Pai lhes concedeu. Isso não é dinheiro. Só um instantinho. Não é dinheiro. Não é bens materiais. Tá? Conforme ele fala lá em cima, isso daí é a essência moral, né? Os ensinamentos morais. É o que nós viemos fazer. E é justamente a nossa grande dificuldade quando nós estamos reencarnados aqui. Então, é isso que a gente saber multiplicar. Porque quando o problema surge, é porque nós já temos condições, né, de não conseguir totalmente resolvê-lo, mas pelo menos já abordá-lo e tentar resolvê-lo. Né? Vamos também afirmar que vamos resolver. Fala, Consuelo. Eu estava pensando nesses talentos como se fossem realmente talentos. Por exemplo, a pessoa médica, ou um enfermeiro, Sim. Entendeu? E com esse talento ele conseguiria ajudar um número de pessoas. Ou uma mãe criar filhos difíceis, ou um pai trabalhar 3 vezes mais do que necessário para cuidar da família. É isso que eu estava imaginando de talento. Seria isso, então? É isso mesmo. É isso mesmo. Porque, veja bem, tem um livro aí no Mundo Maior. É o Mundo Maior, tem um livro aí. No Mundo Maior nós vamos chegar lá ainda. Não sei quando. Não prometo, que eu não sou político, não vou prometer nada. Mas tem um capítulo lá na frente que é a moça. Nós já contamos uma história que quer suicidar, aí vem a mamãe no plano espiritual, tal, chama benfeitor, e ninguém consegue. Hein? Você contou essa história pra gente. Pois é, ninguém consegue dobrar ela. Aí vem um alma gêmea bonitão, assim, tipo eu e tal, consegue dobrá-la. Muito bem, quando ela acorda, ela já está fora daquela ideia, e vem um sobrinho chamar. E ela pensa o seguinte: poxa vida, eu tenho que cuidar desses meninos. Quer dizer, olha qual, entendeu bem? Qual era a missão dela? E ela volta para a missão. Não era casar, não. A missão dela você era vê, aquela. Ela estava focada na coisa errada. No cara, do namorado que ela arrumou, que ela pagou o curso de medicina, e o cara se formou e deu o pé no traseiro dela. Estava focado só nisso e não estava vendo o entorno. Exatamente. É isso aí, o conselho que você falou, certo, são os talentos. Né? E ela teve tempo, né, de voltar para o foco dela, e aí o que acontece? O que ela fizer extra disso, além disso, ela está ganhando mais bônus, não é isso? Isso é o principal. Agora, se ela faz um monte de coisa boa e falha aí, é complicado. Tem um caso que aquele Luiz Orlando gostava de contar lá da dona Ambrosina. Alguém se lembra desse caso, da dona Ambrosina? Que ela era casada com Mala, e o cara era chato, mas como ela era espírita, era resignada, aguentava, levava. Aí a dona Ambrosina desencarna. Chega no plano espiritual, aquela ficha. Poxa, a senhora fez tantos negócios para beber, chá de bebê, tanto sapatinho, tanto isso. Lá para os velhinhos do asilo, a senhora levou fralda, fez roupa, consertou roupa, uma lista imensa. E ela toda feliz da vida. Né? Aí, de repente, dona Ambrosina, tem uma coisa aqui que não está legal. Ela, o que é, meu Deus? Eu fiz tudo certo. Ela a senhora parece que tinha um probleminha com seu marido. Sim, mas eu aturei ele mais de 40, 50 anos, nunca reclamei com ele, nunca falei nada, fui resignada com ele. Aí o espírito fala: mas a senhora não foi para lá para ser somente resignada e não se aborrecer com ele. A senhora foi para lá para amá-lo. Vai ter que voltar de novo com ele. Coitada, né? Te prepara, hein? Te prepara. A Maia é muito forte, né? Aí já está querendo muito, né?
Aí já tá difícil, aí já complica, né? Pô, se você faz tudo, você faz tudo. Mas o coração, em construir, o coração não abriu, talvez não fosse nem amá-la, assim, mas pelo menos abriu o coração, né? Mas não abriu, continuou recaído em relação àquele espírito que reencarnou com ela, para eles fazerem realmente, entendeu? Digamos assim, algo mais que a paz, né? Isso aí que foi ela falha, quer dizer, é uma história do irmão X, se eu não me engano, isso aí. Mas retrata bem essa situação dos talentos, que às vezes a gente está usando todos eles coisas boas, e devemos fazer assim, tá? Mas o principal, nós perdemos o foco, e olha aí o que acontece. Frango, deixa eu pegar também um gancho aí. Eu não sei se é Sexo e Destino, que alguém diz para alguém, eu não me lembro nem o nome, mas a situação é essa. No caso da traição, né? Aí o espírito diz, minha irmã, você sabe que o fulano está com Beltrano. Aí você, quando ele chegar em casa, você tem que tratá-lo com todo o amor, todo o carinho, colocar a comidinha direitinho. E, Jorge, isso já deu muita confusão. Já deu muita confusão. Mas a verdade, eu estou falando que está escrito que é verdade. É o conteúdo moral aqui, está aqui escrito. É o que está com relação aos talentos, quer ver? Aqui, os servos que fizeram o quê? Os seus talentos se multiplicassem representam, aí ele coloca a humanidade aqui, os homens que sabem cumprir a vontade divina. Então, a gente é doloroso para nós? Mas é a realidade. Outra coisa também, eu falei duas coisas, essa foi a primeira e a segunda. Pegando o gancho agora da Consuelo. Nós temos o médico que gosta do dinheiro, nós temos o médico que gosta do dinheiro e da doença, nós temos o médico que gosta do dinheiro e do paciente. Mais raros são os médicos que se dão mais atenção ao paciente. A maioria tem um talento, eles, mas serão pré-julgados aí. não sabe, né, fazer render esse talento. Fazer render. Como se fosse um juros de banco, né? Como é que é a parada. A maioria tem um talento, mas gosta muito do din-din. Exatamente, é isso mesmo. Esse exemplo aí, Jorge, já deu tanto problema lá no centro há uns anos atrás que a gente ria pra caramba, tá? Nossa, você lembra, né? Aí, né? Com o Marco Aurélio falava, tomar um banho de alfurona, chegar em casa. Meu amor, tá cansadinho? Estava onde? Na casa da outra. Ah, meu Deus, aquela loura deve ter arrasado você. O seu Roberto saiu, né? Não conseguiu ficar. Vamos lá, Elisa. Agora, o último. Vamos ler, vamos sentar. Eu vejo os talentos assim, o Senhor deu talentos a todos nós. Nós é que temos que multiplicar, ele nos deu a visão, o ouvido, os braços, as mãos, e nós temos que saber multiplicar esses talentos através da caridade, da atenção, dedicar aos nossos irmãos mais necessitados, e aí nós estaremos multiplicando os talentos que ele deu. E o que a gente faz? Cruza os braços. Usa a palmatória. Olha a mão lá com a palmatória. Bem, exatamente. Vai ter que responder por isso um dia. Isso, vai levar a palmatória lá em cima. Mas eu vou ficar na rede com a palmatória. Eu li hoje um artigo. Se defendendo, né? Eu li um artigo do Chico Xavier, do livro O Evangelho de Chico, ele colocando o seguinte, que os espíritos, né, já estaram, Oh, meu Deus, tem um nome. Está me faltando palavras. Bem adaptado na ambiência espiritual, já tem uma visão mais ampla da ambiência espiritual. Oi? Agora sim. Agora. Tá? Deixa eu colocar para cá. Então, eles não estão muito preocupados, vou dizer assim, conosco. Porque nós estamos preocupados com... Ela falou do talento, não foi? O que a Lourdes comentou?
Nós temos que fazer aqui. Mas quando chegarmos do lado de lá, só vai perguntar o que trouxeste aí. E não vão querer saber, não vão entrar em detalhes. Então, não existirá aquele rosário de sermão, nada disso. A nossa própria consciência vai nos acusar. Começa aí. Que o Chico coloca aí lá no livro. Só isso. Aquele filminho é terrível. Exatamente. Aquele filminho é terrível. Bom, Elisa, lê a última página. Vamos ler o servo que deixou improdutivo talento simboliza os homens que usam mal os dons recebidos do Senhor. É isso aí que a Lourdinha falou, né? Teve tudo, não fez nada, né? É isso aí. Tá? Então, o que acontece? Porque ele vai ter, por esse voltar, ele fala aqui no final de novo, o servo inútil lançar-o nas trevas exteriores, ali haverá show de ranger de Deus, ou seja, teve uma encarnação não muito fácil, que teve pouco, mas teve uma missão. Não cumpriu a missão, logicamente vai passar por dificuldades. Nós sabemos disso, cada reencarnação, né? Se a gente não conseguir dar um passinho para frente, a gente vai ter dificuldade na próxima. Então, bom, né, no livro Ração e Reação, que o Silas fala, temos que angariar simpatias, ou seja, se ajudar todo mundo, vai ter muita gente simpática que já está trabalhando os seus talentos, né? Eu queria, só para fechar aqui, já passou da hora, mas 2 minutinhos, lembrar de novo, tá? A Suzana Naspolini, não é isso? Isso. A Suzana Naspolini. Eu não sei se ela tinha religião, se ela era, né, ateia, se ela rezava, mas ela tinha um talento especial. Ela fazia aquelas reportagens dela, ela colocava amor naquilo, alegria. Tinha um repórter que um dia desse apareceu na televisão e falou, olha, quando às vezes a Suzana ia num lugar e depois que ela tinha que retornar, não era ela, o pessoal ficava triste e decepcionado. Ah, cadê a Suzana? A gente queria que a Suzana que voltasse aqui. Desculpa, não era você não. Quer dizer, ela queria cativar as pessoas com aquela alegria dela. Então, isso aí são talentos. São talentos mesmo. Isso não, ela usou esse dom que ela tinha, né, de levar alegria, ver que o problema era lá para resolver problemas, né? Buraco em rua, esgoto aberto, ponte caída, né? Mau cheiro de lixo. Não, mas ela ia lá, a alegria dela, né, trazia assim, um bem-estar para aquela comunidade. Então, elas, né, eu vejo ali como, né, vale como preces, né, porque ela está fazendo uma coisa, ligando realmente, né, se ligando ao alto, alta vibração mesmo, e são talentos que ela soube trabalhar. Então é isso aí. Nós temos que explorar, né, ou o que nós temos de melhor, ou então aquilo que nós estamos vendo que não está legal em nós, o conhece-te a ti mesmo, para que a gente possa, né, daquelas nossas imperfeições, a gente também conseguir, né, nos consertar, passar por elas, que vão se tornar talentos. O próprio prêmio disso, o talento, né, desse investimento é isso. Pô, conseguir passar por essa prova, conseguir vencer um vício, conseguir fazer isso. Já se torna, né, prêmios como, né, talentos que foram multiplicados também. Esse esforço. Tá? Então é isso aí, né, o estudo de hoje. Aí não adianta a gente continuar, a gente já vai falar sobre outros assuntos, né? Fica para amanhã. Tinha uma paginazinha que eu botei também no Zap, que era para ler. Mas na próxima aula, segunda que vem, a gente começa lendo ela. A gente começa por ela. Tá? E agora deixa eu te falar. Fala. Eu acho que não gravou a aula de hoje, porque está até agora aparecendo para mim, iniciando a gravação. Ai, meu Deus do céu, será que não? Para mim também. Agora que eu olhei para a tela e vi iniciando a gravação. Olha que eu já tinha olhado para a tela várias vezes. Hein? O meu aqui está assim, no computador. Parar a gravação. Estava gravando, sim. Agora que eu não sei porque uma hora o Afrânio, eu acho que sumiu, aí sumiu também, começou iniciando a gravação. Tá.
Obrigada, amigo. Eu não percebi isso. Nem eu. Bom, então, infelizmente, né? Não tem como voltar mais atrás, né? Que deu, que não deu, não mas deu. Aí né? bota o que deu. Acontece, às vezes, um acidente de percurso. Deve ter piscado a energia, a luz, né? Alguma coisa exato, porque faltou luz aí na Patagônia. Aí faltou luz aqui. Aqui não. O rapaz começou a cortar meu cabelo, não pôde cortar mais. A minha sorte é que ele só conseguiu fazer do lado. Né? Aí eu fiquei lá esperando 10, 7 da noite. Quando eu subi 12 andares, eu chego aqui na porta, a luz veio. Eu desci e fui lá. Quando eu chego na Patagônia, não tem luz, tinha luz no prédio. Ligo aqui